Segundou, hoje na nossa live, hoje aqui no 57 em 7, eu estou trazendo um assunto bem legal, vindo de um fim de semana intenso. Vocês sabem que, né, o meu principal trabalho é mentoria e consultoria para empresas, organizações em geral. E como é que eu posso recomendar para você, né, que é dono do seu próprio negócio, que você deve ter um mentor, que eu posso ser seu mentor, mas se eu não der o exemplo de ter mentores. Então, eu tenho muito prazer, né, e me sinto muito honrado. Aos 67 anos de idade, eu tenho pelo menos 2 mentores, na verdade 3. Um mentor na área de neurociência, que é o Fábio Frey, que é uma autoridade nessa área, principalmente, especificamente, ainda na área de autossabotagem, ainda mais autoridade. Mas é uma autoridade conhecida em neurociência. Na área do marketing digital, meu mentor é o Érico Rocha, que é também muito conhecido. Eu tenho orgulho aqui, você pegar minhas premiações ali, tem os meus resultados no marketing digital, que também eu sou Platinum 2+, lá no Érico Rocha. E tem o meu mentor, que é na minha parte espiritual, eu sou cristão, meu mentor, na verdade, é o meu pastor, que é o Josimar Fonseca. Então, esses 3 mentores fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha vida, e me permitem justamente eu me autodesenvolver, eu me atualizar, eu avançar. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que esse fim de semana a gente teve um mega evento, né, de neurociência aqui em Campinas, do Fábio, que daí, como eu sou mentorado dele, eu faço parte da equipe de apoio dele. Sempre num evento como esse, tinha lá mais em torno de 1.000 pessoas, né? Então, a gente tem uma dose forte de neurociência, liberação de tudo que é neurotransmissores e assim por diante, e isso é muito legal, é intenso, porque é sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, a gente começa às 7 da manhã, vai até às 11 da noite, mas foi muito legal, em todos os sentidos, ajudar pessoas que estão tomando novas decisões, estão entrando nesse ramo, e tive lá, principalmente eu acabo ajudando muito quem tem identidade comigo, né? Quem é empresário, quem é dono de empresa, e está começando a acessar as ferramentas de neurociência e inteligência emocional. Mas hoje eu quero trazer mais especificamente, então, não só toda essa carga aí de neurociência que vem do fim de semana, mas é um artigo que saiu no sábado, bastante interessante, no estado de São Paulo, sobre um evento que ele vai estar fazendo, o próprio Estadão está organizando agora em maio, aqui em São Paulo, que é o Innovation Week, em que ele está trazendo o Daniel Goleman. Daniel Goleman, se você nunca ouviu falar, dá uma googada aí, cutuca a tua inteligência artificial e pergunta quem que é Daniel Goleman. Daniel Goleman hoje está com seus 80 e poucos anos, mas é quem cunhou, quem inventou a ideia ou o termo da inteligência emocional. Antes do Daniel Goleman, quando a gente acessava algum conceito que pudesse passar pela inteligência emocional, ele vinha do Howard Gardner, das inteligências múltiplas, que também é um modelo que eu uso muito. Mas das inteligências múltiplas, né, que vem aí nos anos 60 para os anos 70, de Harvard, né, e impactou o mundo todo. Quer dizer que inteligência é muito mais que QI, né? QI é só uma das dimensões da inteligência. Você tem o Gardner, na época, tecia aí pelo menos 8 tipos de diferentes inteligências: inteligência linguística, inteligência sinestésica, corporal, inteligência musical e assim por diante. Ele relacionava 8 inteligências. Hoje, no modelo que eu uso, que eu aplico nas minhas mentorias, eu trabalho com 12 inteligências mais, né, inteligência emocional, inteligência de mindset ou inteligência espiritual. Então, a ideia
é que, depois de Gardner, foi o Daniel Goleman que deu um grande impulso e tomou, assim, quase que na virada do milênio, o assunto inteligência emocional passou a ter grande importância no mundo, principalmente no mundo profissional. E até hoje ele é muito importante. E mais recentemente, eu uso o termo inteligência de mindset, né? Eu, como autor, eu uso esse termo inteligência de mindset. Você vai ver o pessoal mais ligado a religiões, vai falar de inteligência espiritual, mas eu defino o seguinte: se a inteligência emocional é a inteligência que você usa para se relacionar consigo mesmo e se relacionar com as pessoas do seu entorno, a inteligência de mindset é a inteligência que você usa para se relacionar com os desafios, com os problemas, com a autossuperação e a conexão com o futuro. Então ela sai, é um mergulho para dentro de si, se conectando ao universo, basicamente isso. Então ela é muito mais do que a relação com as pessoas, ela é a relação com o universo como um todo. E daí, quando a gente começa a falar em saúde integrativa e falar sobre todas essas dimensões, né, de corpo, alma e espírito, que vem desde lá de Platão, mas isso passa a ter um contexto maior. Mas o mais legal que o Goleman vai estar falando aqui nessa Innovation Week é sobre inteligência emocional, mas sobre um aspecto que a gente trata todo dia, que é inteligência artificial. Como é que fica a inteligência artificial frente à inteligência emocional? E daí eu vou até um pouco mais longe, eu pego aí não só o Goleman, né, mas pego também o próprio Howard Gardner, né, e como é que ficam as inteligências múltiplas e a inteligência artificial. Enfim, como a inteligência artificial impacta ou se integra ou transforma todas as inteligências, principalmente para você que está aqui me seguindo, você que está me assistindo, quando a gente fala de negócios, do seu próprio negócio, de aumentar a sua lucratividade, fazer crescer seu próprio negócio. Tudo bem, a gente já, dentro do modelo de 57 em 7, eu uso neurociência, dentro do modelo do 57 em 7, eu uso todas essas partes de inteligências, e dentro do 57 em 7 a gente usa, sim, inteligência artificial aplicada nos diferentes segmentos. Então, esse assunto, ele está muito dentro do 57 em 7, e as diferentes áreas do 57 em 7 que envolvem, né, a produto e principalmente cliente, requer o entendimento e aplicação de inteligência, e é por aí que eu te provoco a tocar esse assunto. Se você quiser ler esse artigo, tá? Manda um eu quero aqui para a gente, que minha equipe te manda um link, ou a foto mesmo, né, a imagem do artigo, dá para você ler, mas está publicado no Estado de São Paulo de sábado, tá? Uma entrevista com o Daniel Goleman. Mas o principal aspecto que é interessante a gente tratar, e basicamente é muito o que eu creio também. As muitas tendências, existe a ficção científica, que irá a inteligência artificial superar o homem, ou irá a inteligência artificial substituir o homem. Então a gente pega um pouquinho lá os exemplos históricos, de que quando o computador começou a ser... são os princípios da inteligência artificial, né? Mas se você pegasse no jogar xadrez, né? Jogar xadrez, os grandes Kasparov, etc., a IBM começou lá a programar os seus computadores para
jogarem xadrez contra os grandes campeões até o momento que os computadores ficaram mais inteligentes do que os grandes campeões. E daí não havia grande campeão enxadrista que ganhasse dos supercomputadores. Então a questão é, tá bom, e com isso não se joga mais xadrez, o que se faz? Com isso, os grandes enxadristas vão poder viver a vida. Podem até continuar treinando xadrez, mas eles podem usar a inteligência artificial para ir num nível mais longo, um nível mais longe do se jogar xadrez. E isso é superação. Então, o ponto é, a inteligência artificial, ela substitui o homem, e a tese do Goleman, que é também a minha tese, é que a inteligência artificial, da mesma forma que à medida que a gente aprendeu a usar a inteligência emocional e aprende a usar a inteligência de mindset, à medida que a gente aprende a usar a inteligência artificial, você aumenta as suas inteligências, você aumenta a sua produtividade, você produz mais, você tem melhores resultados, você acerta mais, você pode usar mais dispositivos com mais inteligência, com mais automação e liberar tempo para que você faça aquelas coisas que as máquinas não fazem, que os computadores não fazem, que a inteligência artificial sozinha não faz. Então, o ponto é, nós sim vamos sendo substituídos pela inteligência artificial, mas isso é bom, porque a gente vai sendo substituído pela inteligência artificial para as tarefas que podem ser automatizadas, que podem ser aumentadas a produção. E naquelas que não dá, pelo limite do conhecimento, pela especificidade, pelo que for, então agora você vai ter mais tempo para desenvolvê-las. Eu acho isso muito bom. Então, se no seu business, por exemplo, no 57 em 7, normalmente eu mostro para você que a principal ferramenta do 57 em 7, a principal fonte de lucratividade que você tem é estudar a tua clientela. Se você puder, tudo mais que você faz, todas as operações que você faz administrando o seu negócio, você puder ir aumentando sua produtividade, tal forma que sobre mais tempo para você conversar com o teu cliente, para você explorar oportunidades que vão além do comprar e vender, que vão permitir você entender melhor seu cliente, você fazer a leitura de como, leitura corporal do seu cliente, pode ser via Zoom, não tem problema nenhum. Então, você vai aprender mais do seu cliente, coisas que a inteligência artificial ainda não faz. E isso vai permitir você chegar mais próximo do seu cliente, colar mais no seu cliente, não colar no sentido invasivo, colar no sentido de entender o que o seu cliente quer, o que o seu cliente pensa, como é que ele toma decisão. E se você cada vez mais for mais especialista sobre os seus diferentes clientes, se souber tratar cada um dos seus clientes de forma diferenciada, então a oportunidade de aumento de lucratividade tu aumenta. Basicamente, ontem mesmo numa outra entrevista na CBN, eu achei muito interessante uma conversa de jornalistas, que é muito comum. Por exemplo, a gente vê nas redes sociais, alguém publica um artigo interessante,
esse artigo interessante e muitas reflexões a partir desse artigo interessante aparecem como trend em milhares de perfis. Dá a impressão que ele tem um exército de gente pensando igualzinho, tá? E isso cria o quê? Cria uma plastificação do conhecimento, cria, né, uma unificação e não uma diferenciação de opinião. Claro que você ter acordo e identidade de opinião, ok, mas você ter gente que quase que já deixam de ser, né, viram robôs, isso é ruim. Mesmo a gente vai ter humanos que repetem a mesma história ou copiam o que o outro fala. Copia e cola. Isso perde o quê? Perde a dimensão humana. Então, a inteligência do teu business, a inteligência da tua lucratividade é em humanizar a relação. É justamente tudo que pode ser automatizado com inteligência artificial, automatiza, aumenta a produtividade. Eu mesmo, né, já comentei aqui com vocês, eu agora, esse ano, 2020, na virada 2025 para 2026, eu voltei a fazer programa, né, a desenvolver software. E por que eu voltei a desenvolver software? Porque eu gosto. Porque eu uso alguma coisa específica, eu pego o conhecimento específico de business, por exemplo, do modelo que eu desenvolvi para o 57 em 7, e estou desenvolvendo aplicativos para você, para o meu cliente, para usar, para entrevistar o cliente, para mapear cliente, para tirar relatórios, para ver, para fazer análise e tudo mais. Então, é uma inteligência humana. Por quê? Porque vem em cima de um modelo que eu criei. Agora, para eu transformar isso em programação, jogar lá para uma nuvem e disponibilizar para você, para o meu cliente usar, daí eu uso inteligência artificial de programação. Eu vou, né, a inteligência que eu uso, a principal inteligência que eu uso para programação é o Lovable, né, que é uma trend mundial. E ela usa banco de dados e tudo mais, e estrutura um conhecimento que eu tenho lá do passado, eu consigo entrar, olhar, ver, verificar, mas eu vou comandando e mudando e gerando relatório, alterando, fazendo alterações através de programação. Então isso, né? E de programação, eu, né, escrevendo para a inteligência artificial, e ela vai lá e ela monta a estrutura, programa. Se a gente entrar atrás, dá para ver a estrutura de codificação, mas eu não preciso escrever uma linha, nem de Python, nem de nenhuma linguagem. Então, esse é o contexto que nós estamos falando, e é desse o contexto que o Daniel Goleman está trazendo, de que sempre o humano, né, o humanoide, o humano, vai estar tratando da essência, e a inteligência artificial vai estar tratando da amplificação, da potencialização e assim por diante. Na semana passada aí teve uma meia maratona da China, em que um robô humanoide já superou a barreira de velocidade de um humano. Mas, gente, daí é máquina, né? É claro, uma Ferrari anda mais rápido do que a gente a pé. Uma Ferrari anda mais rápido do que eu correndo. Claro, isso é máquina, isso é bom. A máquina, então, a Ferrari me superou? Não, a Ferrari, para a especificidade dela ou qualquer outro carro, é desenvolvimento de máquina, é desenvolvimento de processo, né? Então, essa competição não faz sentido, né? Então, esse é o ponto. Meu ponto é que quanto mais você absorver, aprende, faz mentoria, pega conhecimento, aplica, entenda o seu negócio e personalize o seu negócio, tal forma que seu cliente te ame, que o seu cliente te adore, que seu cliente enxergue você um fornecedor único. E esse é o diferencial competitivo para você prestar um melhor serviço, entregar uma melhor qualidade de produto, ser único no bolso, no coração e na mente do seu cliente. Essa diferenciação não vai
Não, a inteligência artificial não vai te tirar. Ao contrário, é com a inteligência artificial que você ganha a competitividade e a possibilidade de se destacar e de chegar mais rápido e chegar na frente da sua concorrência. Bora lá? Uma excelente semana para você. Beijo no coração e a gente se vê na próxima live.